Cumprimentá-lo, presidente, deputados e a todos que acompanham esta sessão. Hoje, dia 15 de setembro de 2015, não poderia deixar de mencionar, logo de início, a criação da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, que exatamente nesse dia completa, desde 2009, portanto, nós temos 6 anos de aniversário da segunda Universidade Federal de Santa Catarina. Universidade esta criada pelo presidente Lula e que tanto nos orgulha porque mais de 90% dos seus alunos são alunos de escola pública. Então, fazer a minha homenagem aqui à nossa Federal Fronteira Sul de Chapecó, pelos seus 6 anos de aniversário. Tramita no Congresso Nacional propostas de mudança do controle do pré-sal. O que há de tão grave que não ganha destaque no debate político nacional? O que está em jogo é o futuro da educação, da saúde e da nossa soberania. Tramitam, portanto, 2 projetos de lei. Um do senador José Serra, do PSDB, que se trata do PL 131 de 2015, que busca mudar o modelo de exploração do pré-sal e tirar a Petrobras como operadora única. Outro projeto de lei, o PL 6276 de 2013, do líder do DEM, o deputado Mendonça Filho, que revoga o regime de partilha na exploração do pré-sal e retoma o modelo de concessão da exploração do petróleo vigente no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É tão grave esses 2 projetos que eu diria de antemão que significam, se assim aprovados, uma perda inicial de investimentos em educação em torno de 30% do previsto para a próxima década. O atual modelo de partilha, aprovado em 2010, dá ao país maior soberania e autonomia na exploração das jazidas petrolíferas encontradas na camada de pré-sal, garantindo à Petrobras um mínimo de participação de 30% em cada empreendimento. Outro dever da Petrobras é conduzir e executar todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. O modelo atual destina recursos dos royalties do pré-sal para a educação em 75% dessa extração e 25% para a saúde. Na prática, se uma dessas propostas for aprovada, a nossa pátria educadora ficará insustentável. Essa nova fonte de recursos prevê grandes avanços no setor para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, desde a oferta de creches, valorização do professor, ampliação das vagas no ensino público técnico e superior, com investimentos em torno de 10% da riqueza nacional na educação. Quero dar um exemplo aqui. Deixando a Petrobras fora do consórcio de Libra, único bloco do pré-sal licitado, acarretaria uma perda para o Estado de 246 bilhões de reais e de 100 bilhões para o Fundo Social, que seria destinado à educação e à saúde. Consequentemente, a educação deixaria de receber 50 bilhões, já que pela atual legislação, 50% dos recursos do Fundo Social se destinam à educação. Esse valor é metade do que prevê o orçamento da educação para 2015. As propostas apresentadas retiram da Petrobras o controle sobre a exploração do petróleo e passa para as mãos das grandes multinacionais desse setor. Privatização da Petrobras, essa tese é uma tese defendida pelo PSDB desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, nós precisamos ficar de olho nesses dois projetos de lei para garantirmos os recursos à educação e à saúde. Quero falar também aqui sobre a tão anunciada nota do Brasil, divulgada pela agência Standard & Poor's. A agência de classificação de risco precisa rebaixar a nota do Brasil mais 4 vezes para que chegue ao nível de classificação da época do governo Fernando Henrique Cardoso. Para quem está muito assustado, escutem bem, precisa rebaixar mais 4 vezes para chegar na época do Fernando Henrique. Em 2001, a nota máxima obtida foi BB-, para depois, em julho de 2002, ser rebaixada a B+. Segundo a escala da agência, o desejado grau de investimento que atrai capitais para o país, funcionando como um selo de bom pagador, só foi alcançada pelo Brasil em abril de 2008. Portanto, no auge do segundo mandato do presidente Lula. Somente em 2011, a classificação subiu um novo degrau para voltar agora ao nível de 2008. Não é voltar ao nível de 2001, é voltar ao nível de 2008. Quando o Brasil ganhou o grau de investimento, não houve na grande imprensa rojões e nem elogios. Agora, a volta à nota de 2002 significa a notícia mais importante e exagerada para os meios tradicionais. Voltar, ao nível de 2008. É preciso questionar a importância dessa avaliação por alguns motivos. A classificação norteia decisões de investidores estrangeiros. Ou seja, a quem interessa aumentar ou reduzir a nota de um país. Os critérios utilizados pela agência não foram as ações do Banco Central, mas foram baseadas nas decisões de ministros. Qual é a credibilidade desta agência acusada de fraude em 2008 ao classificar o banco Lehman Brothers com grau A, ignorando os riscos que levaram a quebrar o banco 15 de setembro do mesmo ano, contribuindo para desencadear uma crise mundial? Esta mesma agência precisou pagar aos cofres americanos uma multa de 5,4 bi por propositalmente mascarar o grau de investimento de empresas norte-americanas. A quem cabe o interesse de rebaixar uma nota quando essas agências privadas financiadas pelo setor privado são alvos de inquéritos em vários lugares do mundo? Vale lembrar, em 2008, o grau de investimentos era irrelevante para a mídia, porque a conquista poderia ser vista como positiva, inclusive para o presidente Lula. Essa notícia ignorada agora serve como uma arma contra a presidenta Dilma. Mesmo que a saúde macroeconômica do Brasil, com mais de 370 bi em reservas cambiais, é muito maior que a crise atual. É preciso ter clareza. Além de acirrar ainda mais a crise política envolvendo o atual governo, essa decisão da agência, tão fortemente avalizada pela grande mídia, pode custar bilhões de prejuízos ao Brasil ao afastar os investidores. Se me der uma parte, agradeço. Nobre deputada Luciane Carminati, eu admiro muito a Vossa Excelência. A senhora é corajosa e tem que ser assim. Não é como alguns que vão chegando assim, não vai e sai fora aqui da tribuna e não defende. Eu digo assim, o PMDB está no governo federal,
mas sentindo a barca afundar, já estão sentando com o PSDB. E seja bem-vindo, porque Mais um minuto. É um grande partido, de grandes lideranças, é o equilíbrio do Congresso, sentindo que a vaca está indo para o brejo, vão se agarrar no PSDB. Sejam bem-vindos. Eu sou o vice da Dilma. Mas é o seguinte, quando eu falo em privatização, acho que o PSDB foi professor e vocês estão sendo bons alunos. Privatizando portos, privatizando aeroportos, privatizando rodovias e da forma que estão tratando a Petrobras, já privatizaram com fatias. Mas, sobre a questão de comparação, vocês estão há mais de 3 mandatos no poder e ainda estão no palanque fazendo oposição. A mídia está errada. O que estão lendo na mídia não é aquilo que a Vossa Excelência está falando. Sabe quantas mil empresas fecharam as portas nesses últimos 6 meses em Santa Catarina? Depois eu vou ler para a senhora. Mais um minuto, deputado. Presidente, primeiro eu quero dizer, deputado Pavan, que nós temos respeito aos partidos que estão na base do governo. E depois também eu vou responder a Vossa Excelência no horário do partido. Com relação à concessão e privatização, Vossa Excelência já foi governador, tem cabelos brancos, é muito experiente, muito inteligente. Vossa Excelência sabe muito bem que entre vender uma casa e alugar uma casa há uma diferença enorme. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que nós precisamos ter responsabilidade. E o Brasil de hoje exige de nós, homens e mulheres, maior responsabilidade pública. Com relação a fechar empresas, quem sabe o senhor cite quantas foram abertas primeiro, para depois dizer quantas foram fechadas.